Olá, boa noite para você que acompanha a TVU. Hoje, a presença do senador Lazier Martins conversando conosco a respeito de diferentes assuntos da política e projetos que ele apresentou em Brasília e está defendendo no Congresso Nacional, como, por exemplo, o fim do sigilo na questão dos financiamentos do BNDES. Vamos falar também a respeito de um outro projeto que muda a indicação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Tudo isso e muito mais a partir de agora no 21h30 aqui na TVU. Essa noite, Lazier Martins, senador da República pelo PDT. Meu querido, eu tenho que tratar o Lazier meio como guru, porque afinal de contas, mas também posso me vingar dele, porque de vez em quando ele me dava pouco tempo no programa dele do rádio. Tem isso também, né? Hoje eu posso dar uma vingadinha, não? Boa noite, Lazier, prazer te ter aqui. Boa noite, Felipe, boa noite, telespectadores da TVU. Que a minha primeira palavra, Felipe, seja de saudação a essa nova emissora. Ela já existia, mas agora com outro projeto, com outro perfil e seguramente com um futuro bem mais amplo. Pelo que já percebi e fui recebido aqui hoje, não apenas por você, mas também pelo Guaraci Andrade, um jornalista experiente, arrojado, a quem eu já cumprimentei pela coragem, mas como eu conheço muito bem o Guaraci, eu tenho certeza de que aonde ele põe a mão dá certo. É verdade. Porque é um profissional muito íntegro, né? Muito bem relacionado e muito bem quisto por todas as pessoas. Então, cumprimentos, eu acho que é uma emissora que abre novas perspectivas, novos espaços e vem enriquecer a programação de televisão do Rio Grande do Sul. Mas eu tenho várias perguntas para ti a respeito, e me permita, senador, de tratar por Lazier, porque eu não vou conseguir... Mas, claro. Não, eu não vou conseguir te tratar como senador com o devido respeito. Eu sempre digo, deixem a liturgia do cargo para o Congresso Nacional. Fora do Congresso, eu sou o jornalista, o amigo de vocês. Mas vamos lá, tem briga aqui, né? Ou não? Tem problema, acho que não. Vamos ver. Não me assusta. Não, tem várias questões aqui, Lazier, que são os teus projetos, tem muitos projetos interessantes, são muitas questões que interessam a população. Mas eu tenho uma curiosidade primeiro. E a minha curiosidade é, como é que o senador Lazier Martins, que segundo o Darcy Ribeiro vive no céu, que é o Senado, vai dizer não para o PDT para vir para o inferno do Palácio Piratini? A candidatura ao Palácio Piratini, ela existe, não existe? Tu consegue dizer não ou tu é candidato daqui a 2 anos? Em primeiro lugar, deixa eu desfazer uma lenda, que é a de que o Senado se trata de ir para o paraíso sem precisar morrer. Isso. Essa é uma frase do Darcy Ribeiro e que alguns senadores passaram a dizer num passado já distante. O Senado não é o paraíso. O Senado é um parlamento extremamente laborioso, se trabalha muito e se trata da legislação do país, se revisa lá todo o status quo que existe no país com relação a tudo. No Congresso e particularmente no Senado, se discute todos os temas. E onde há 12 comissões temáticas permanentes e onde há comissões temporárias. E praticamente todos os senadores integram essas comissões. Eu, por exemplo, faço parte de 5 comissões. E trabalhamos muito e não aparece o trabalho, porque a gente passa as manhãs debatendo os projetos dos outros, aperfeiçoando, e às vezes projetos nossos, fazendo emendas. Eu sou da Comissão de Relações Exteriores, eu sou da Comissão de Infraestrutura, Comissão de Educação, não é? A Comissão de Ciência e Tecnologia, da qual eu sou presidente da comissão, e agora sou da Comissão de Reforma Política. E tenho várias relatorias de processos importantes. A nova lei das drogas, eu sou relator no Senado. Ou seja, se trabalha no Senado. Se trabalha muito, muito. Antes de eu te perguntar a outra questão que eu quero em cima disso, do trabalho do Senado, vamos lá.
Palácio Piratini. Palácio Piratini é muito distante de mim. Eu estou no Congresso Nacional em Brasília. Então, nos separam aí 2.200 quilômetros. E com relação a ambições, é a mesma distância, Felipe. Eu não tenho nenhuma ambição, nenhuma pretensão de concorrer ao governo do Estado, por uma série de razões. Entre elas, porque é uma posição de demasiado sacrifício. De um Estado literalmente quebrado e de poucas perspectivas a curto prazo. Em segundo lugar, eu fui eleito por 2.145.309 eleitores do Rio Grande do Sul para ser legislador e para defender os interesses do Estado lá em Brasília. Então eu entendo que eu tenho que cumprir esta missão. Ninguém te tira isso. O partido chega falando, cara, tu é o homem mais conhecido do Rio Grande do Sul, tu é o principal integrante do PDT, tu tem uma viabilidade eleitoral para o Palácio de Piratini. Isso, o partido, com esses argumentos, o partido não te convence, você pretende cumprir os teus 8 anos lá. Pretendo cumprir os meus 8 anos no Senado Federal. Daqui a 2 anos eu não pego essa gravação, coloco na tua frente e vai me dizer assim, como já te disseram, mas pois é, tu vê a condição, me enfiaram goela abaixo, não tinha outro. Não? Não pretendo, não. Tá bom. Mas a respeito desse trabalho, você, e eu já tive essa pergunta na Guaíba, nós somos estilingue, a gente bate, a gente atira pedra, você atirou pedras, você hoje é vidraça. Né? Mudou a tua concepção nessa relação, essa mudança de jornalista para senador, esse fato dessa pouca divulgação do trabalho de muitas vezes dos senadores, que a gente não vê, que a gente não coloca no ar? Não, se confirmou aquilo que eu já sabia. Eu, de apedrejador, passei a apedrejado. Sim. Felizmente, pouquissimamente, rarissimamente apedrejado, porque eu não cometo infrações. Eu tenho uma vida limpa, eu tenho uma história inatacável. Agora, eu sofro as consequências do desprestígio, né, do desvirtuamento que os políticos vivem hoje em dia. Quero até lhe contar um episódio. No outro dia eu estava na fila para embarcar lá no Sagrado Filho e já tinha bastante gente na fila, eu estava mais ou menos pelo meio, daqui a pouco chegou uma senhora de meia idade e o marido. E ela chegou e disse em voz alta, estava todo mundo quieto, esperando a hora de receberem a ordem para seguir caminho para o avião. E ela disse, olha ali, marido, olha ali o Lazier da televisão, vamos tirar uma foto dele, pega aqui. E ele disse, não, mulher, ele agora é político e aí eles são todos iguais. Então isso dói. Aí eu disse, meu senhor, o senhor está enganado. O senhor examina bem, analisa bem a minha conduta, procure tomar conhecimento do que eu faço, para o senhor não me igualar aos maus políticos. O senhor me desculpe, o senhor está enganado. E ficamos todos quietos e seguimos o nosso caminho. Mas esta é a realidade. Agora, eu tenho ainda aquele respaldo, né, aquele acervo de prestígio da televisão, de consideração das pessoas. Então, modéstia à parte, sou respeitado. Agora, evidentemente que há oposições também. Ainda ontem eu estava no chalé da Praça 15, almoçando, estavam lá os meus assessores, o Carboneira, o Luiz Rodrigues, o Leonardo Ribeiro, e na saída uma senhora, mas num gesto de raiva, sou golpista. E aí eu disse, a senhora está enganada, não sou golpista. E aí pensei em discutir, mas o pessoal me perguntou, não discute. Porque eu escrevi um artigo há poucos dias, saiu na Zero Hora. A referência de golpista é o impeachment de Dilma. O impeachment. Mas aí o golpe que houve foi o golpe eleitoral, que deixou esta gente sem discurso. Porque houve uma reprovação radical àquela gente que estava no poder, com pequenas exceções, que são minoria hoje. Né? Então isso é da vida do político. Mas só para fechar essa questão do impeachment de Dilma, o PDT apoiava Dilma, o PDT estava e o PDT foi um dos partidos até mais fiéis. No Rio Grande do Sul a gente teve a expulsão de Giovanni Cherini e aí se dizia, e eu te entrevistei bem naquele interregno, perguntando,
estão expulsando o Giovanni Cherini. Você vai votar contra no Senado? Vou votar contra. Né? E votou contra e o partido te manteve. Porque você, e aí eu volto àquela questão primeira, você é maior nesse momento, é a figura maior do PDT. O PDT perderia muito sem a tua pessoa lá. Mas como é que foi essa pressão do momento de votação de Dilma? Eu recebi uma notificação do presidente do partido, o senhor Carlos Lupe, dizendo que o partido ia votar pela manutenção da presidente Dilma no poder. E advertindo que poderia ser expulso do partido. Eu escrevi uma carta e pedi ao meu suplente, Christopher Goulart, que foi a uma reunião do partido, na sede do partido em Brasília, e que lesse essa carta, onde eu articulava vários itens para justificar a minha decisão de votar pelo impeachment. E, por fim, dizendo que, pelo aspecto jurídico, eu estava liberado, porque o artigo 35 da lei do impeachment diz que os senadores, em julgamento de caso de impeachment, estão acima de compromissos partidários, porque atuam como juízes. Perfeito. E, com base nisso, eu votei pelo impeachment. E não só eu, Felipe. Os outros dois, porque hoje remanescentes, nós somos 3 senadores. O PDT elegeu 6 e hoje tem 3. Porque 3 se afastaram do partido no ano passado, em agosto do ano passado, por discordância, também por isso, por ver o PDT apegado ao PT, o que eu também sempre verberei. Eu sempre quis um partido independente, autônomo, né, protagonista. Né? Então, Cristóvão Buarque, Antônio Regufe, Zezé Perrella, 2 do Distrito Federal e 1 de Minas, se afastaram do PDT. Nós éramos 6, ficamos em 3. E esses 3, Felipe, não esqueçam disso, os 3 votaram pelo impeachment. Telmário Mota, de Roraima, Acir Gurgash, de Rondônia, e eu do Rio Grande do Sul. Os 3 votaram pelo impeachment. E não se falou mais em expulsão de ninguém. Agora, lá na Câmara dos Deputados, 20 deputados federais que tinham o Rio Grande do Sul ficaram em 19. E o Cherini foi expulso. Agora, foi expulso por razões que até hoje não foram bem explicadas. Ele realmente foi muito drástico ao dizer que ia votar pelo impeachment, botou a bandeira do Brasil nas costas, aparecia na televisão que estava transmitindo a votação na Câmara e foi expulso. Mas também ficaram só nesse, não expulsaram mais ninguém. Não. Que foi a questão até que se disse do tamanho do partido, se revê o tamanho do partido. Né? Bom, deixa só para fechar essas questões todas ligadas ao PDT. PDT daqui a 2 anos, qual é a tua visão? Candidatura à presidência da República, candidatura ao Palácio Piratini, já que tu me diz, eu acredito em ti, que tu não é candidato ao Piratini. Candidatura à presidência primeiro. Bom, Felipe, em fevereiro agora, próximo, nós teremos eleições para o partido, eleições nacionais. Eu não sei se o Carlos Lupe vai continuar. Tem muita gente, particularmente do Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul é o berço do trabalhismo. O trabalhismo nasceu aqui. Getúlio Vargas, Jango, Brizola, Alberto Pasqualini, Colares, Vieira da Cunha, estrelas do PDT. O PDT do Rio Grande do Sul tem profundas discordâncias do nosso presidente nacional. Mas eu não sei se ele vai concorrer à reeleição. Ele vai completar 12 anos em fevereiro na presidência do partido. Então, dependendo se ele vai continuar, pode ser um rumo. Se ele for substituído, pode ser um outro rumo. Se ele continuar, Ciro é o candidato? Ele tem empregado isso e o Ciro Gomes tem andado em plena campanha pelo Brasil afora, né? Como candidato do PDT. Agora, o que não está soando bem é que o presidente está convidando os petistas que estiverem descontentes com o PT para que venham para o PDT. Isto não está agradando um alto número
de trabalhistas do PDT. Então, não sei o que vai acontecer. Então, para arrematar essa questão que você levanta, há um clima de expectativa, de observação sobre os rumos do PDT no presente momento. Tá. Outros nomes fora Ciro, existem outros nomes? Não. Não. Queria ser candidato, essa foi uma das razões de ter abandonado o partido, o Cristóvão Buarque, o nosso chamado senador Educação. Ele pretendia ser candidato. Que eu vou dizer o seguinte, para meu ver, o Brasil nunca vai ter um presidente como Cristóvão Buarque. Infelizmente para o Brasil. Infelizmente para o Brasil. Né? Porque eu já conversei várias vezes com ele a respeito disso. Claro que é importante todos os níveis de educação, mas começa pela educação básica, né? Tem que virar esse jogo e se vira o jogo pela educação básica. E, infelizmente, é muito educado, é muito erudito, né, para ganhar uma disputa nacional. Mas é uma figura que eu gosto muito de conversar. Ele ficou muito magoado porque o presidente do PDT foi ao Ceará convidar o Ciro Gomes sem perguntar aos demais. E ele alimentava esperanças de ser o candidato. Por isso, uma semana depois, ele se afastou do partido. Palácio Piratini, candidatura própria? Se o PD, não sei ainda. É muito cedo, né? Nós estamos vivendo um momento muito conturbado na política nacional e também aqui no Rio Grande do Sul, com o estado do Rio Grande do Sul quebrado nas suas finanças. Eu não sei quem arriscaria concorrer. Eu falo seguidamente com a Ana Amélia, nossa senadora gaúcha, do PP, e ela sempre eleva as mãos aos céus e, graças a Deus, eu não fui eleita, não é? Então, eu acho difícil arranjar. Se fosse hoje, muito difícil. A Ana Amélia não é candidata ao Palácio Piratini, porque ela vai para a reeleição, já disse isso, ela vai tentar a reeleição. Já está em campanha. Ela e Paim, inclusive, também o Paim vai para a reeleição. Vai ser uma campanha ao Senado muito concorrida. Porque além da Ana Amélia e do Paim, estão se apresentando como candidatos o Rigoto, o Fortunati, o Osmar Terra, por enquanto. E vai ser uma grande eleição. Vai ser interessante, vai ser interessante. Bom, vamos lá. Você chegou no Senado, e eu me lembro ali, há uns 6, 8 meses, ainda essa questão de vidraça e estilingue, foi no meu programa, uma pessoa pegou na Guaíba, a pessoa pegou assim, Lazier, o que o Lazier está fazendo? E aí caiu na escuta e você, para um pouquinho, estou fazendo muita coisa, mas a imprensa não me dá espaço. E você tem, claro, amigos na imprensa, mesmo assim é complicado apresentar projetos da imprensa, Lazier. O que acontece? Qual é a dificuldade de bloquear? É tanta notícia ruim em Brasília que a gente não consegue dar notícia, vazão a fatos ou tentativas de fatos bons como projetos? Bom, Felipe, você é do ramo. Sempre houve tendência de se divulgar o que é ruim. Separar o joio do trigo e publicar o joio. Exatamente. Agora, a coisa piorou muito na nossa empresa, não só a gaúcha, mas no Brasil. Quem mais dá espaço para a gente, para coisas positivas, é a TV Senado e a Rádio Senado. E tem baixa audiência. Mas tem pequena audiência. A TV Senado vem melhorando muito, a audiência da TV Senado está muito boa. Mas aqui no Rio Grande do Sul, eu me lembro que no meu tempo, eu costumava abrir muitos espaços na rádio para políticos. Sim. E era o único programa de televisão que o Rio Grande do Sul tinha, de segunda a sexta, onde todos os partidos compareciam no programa. Conversas cruzadas. Todas as noites. Todas as noites. E ali se discutia de tudo, sem qualquer discriminação. Vinham todos. Era o PT, era o PSB, era o PP, o PMDB, o PSDB, PDT, todo mundo participava. Programa que marcou época na televisão do Rio Grande do Sul. E tem aqui o meu amigo e assessor... Seu fiel escudeiro, Rogério Carboneira. O meu assessor, Rogério Carboneira, que trabalha comigo há 20 anos. Foi teu produtor lá. Começou na Rádio Gaúcha com o meu estagiário, depois foi para a TV, foi o produtor do Conversas Cruzadas, é um profissional muito compenetrado e competente e fiel, e hoje é o meu chefe do escritório e o meu assessor de imprensa no escritório de Porto Alegre. Bom,
Então, respondendo a sua pergunta, eu tive uma frustração, mas não liguei muito quando começava a dizer, mas onde anda o nosso senador? O que ele está fazendo? Em primeiro lugar, porque eu estava recém chegando. Ora, quem sai de um ramo diferente da política, embora tenha algumas afinidades, como é a comunicação social, e vai direto, sem escala, sem passar por vereador, deputado estadual, sem nada, sai direto de bancada de rádio e televisão para a bancada do Senado Federal, quer dizer, o mais alto e importante parlamento do Brasil, tem que entrar com cuidados, fazendo reconhecimento do terreno, olhando quem é quem, vendo por onde entrar, com quem dá para contar, olhando os macetes, aprendendo o regimento interno. Eu comecei devagar, mas já de cara eu entrei nas comissões, eu já apresentei projetos de lei, já nos primeiros 2 meses eu já tinha 10 projetos. O problema é que não se divulga nada. E por outro lado, a minha situação é uma situação excepcional. Eu saí do Rio Grande do Sul, onde eu trabalhava num programa de extraordinária audiência, como era o Jornal do Almoço, com uma audiência média diária de 1,5 milhão de pessoas, 2 horas de programa de jornalismo à tarde e um programa de vasta audiência de debates à noite, que era o Conversa Cruzada. 30 anos com esta rotina. E aí desapareço por completo disso. E vou para um outro estado, para um outro ambiente, para outra atividade. As pessoas estranharam onde ele está. E as pessoas não assistem a TV Senado. Sim. Então, a estranheza. Agora, já comecei trabalhando muito e hoje, mais do que nunca, tenho trabalhando. E estou contente com o meu ritmo. Porque eu ainda tenho, Felipe, eu tenho 6 anos e alguns meses. E tenho muito a crescer como parlamentar. No segundo bloco, vamos conhecer alguns projetos de Lazier Martins, alguns muito interessantes, a questão da escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é uma questão sempre polêmica, a questão de diminuição aí das chances, do semiaberto para presos, né, a modificação desse sistema aí, e também a proibição do sigilo bancário na questão de dinheiro público que é financiado para diferentes empresas via BNDES. A gente volta em instantes conversando com o senador PDT do Rio Grande do Sul, Lazier Martins, aqui no 21h30. Volta conversando com o senador PDT do Rio Grande do Sul, Lazier Martins. Vamos conversar um pouco a respeito dos projetos, Lazier. Tem uma questão que eu gostaria muito que fosse modificado e você apresentou. Por sinal, tem 3 projetos teus que eu gosto muito, mas vamos lá. Escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que hoje acaba sendo uma escolha do presidente referendada pelo Senado. Você está propondo mudanças. O que você está propondo? Felipe, durante a minha campanha eleitoral, eu peregrinei muito por esse estado e já no meu tempo de comunicador de rádio e televisão, eu era um inconformado com esse critério de indicação dos ministros da Suprema Corte. Esse critério consiste de uma decisão individualista, absolutista, autocrática. O presidente da República, quando cria-se uma vaga no Supremo, o presidente pensa em alguém com alguma afinidade, naturalmente, busca informações e manda este nome para sabatina no Senado Federal. Esse é o critério valendo até hoje. Mas isso foi permitindo, nos últimos anos, em que o mesmo partido está no governo, que, salvo algumas exceções, esse partido fosse aparelhando o Supremo. Esse partido é o PT, e a questão do aparelhamento, por exemplo, é uma indicação óbvia, que é a questão do Toffoli, por exemplo. Foi advogado do partido. Foi advogado do Jandir Seu. Mas fiquemos só com ele, embora haja outros. O Fachin, por exemplo, fez campanha para Dilma na primeira eleição. Perfeito. Isso foi parar na internet, foi parar nas redes sociais, tudo.
O que não quer dizer que ele não seja um bom julgador ministro, imparcial, bom um jogador. homem culto, não é? Agora, então o que eu fiz? Eu cheguei lá, o primeiro projeto que eu apresentei, já no segundo mês, foi o projeto de mudança da sistemática da indicação. Bem objetivamente, tem participação do presidente da República, até para cumprir a Constituição, mas quem escolhe é uma comissão suprapartidária, acima de partidos, de juristas, 7 juristas. Uma vez ocorrida a vacância no Supremo, escolhe uma lista de 3 nomes com 15 anos de experiência, seja na magistratura, seja no magistério, seja como advogado, nomes de ilibada conduta e de notório saber jurídico. São as condições da proposta. Certo. Aí escolhem 3 nomes. Esta comissão formada pelo presidente, pelos atuais, presidente do Supremo, presidente do Superior Tribunal de Justiça, presidente do Superior Eleitoral, Superior Militar, Superior do Trabalho, Procurador-Geral da República e o presidente federal da OAB. Estas 7 personalidades se reúnem e escolhem uma lista tríplice de candidatos àquela vaga que foi aberta. Aí manda esta lista tríplice, aí sim, para o presidente da República. E o presidente da República fica condicionado a esta indicação e pinça, retira o nome e manda esse nome para a sabatina do Senado. Esse é o critério. Esse projeto passou, felizmente, pela Comissão de Constituição e Justiça, tendo como relator um brilhante jurista e ex-governador de Minas Gerais, Antônio Anastasia. Certo. Foi ele o relator. E o processo está pronto para ir a plenário. Eu fui aconselhado por alguns colegas, há alguns meses atrás, a não deixar ir agora para o plenário. Ou pelo menos até agora. Agora eu já penso o contrário. Agora está na hora por uma série de últimos acontecimentos. Certo. Que eu nem preciso mencionar aqui Sim. para quem acompanha. Bom, ir à votação em plenário. Se passar em plenário, aí temos que esperar que passe pela Câmara dos Deputados. Qual é a tua sensação? Porque aí você consegue tirar uma febre, como a gente diria, né? 81 senadores, naquelas conversas, no cafezinho, gostam da ideia? Eu tenho a impressão de que ele vai... Passa no plenário? Isso que eu acho que vai se submeter a algumas emendas, que eu já percebi. Tem gente que quer botar mais gente que não seja dos tribunais, entendendo que poderá haver algum corporativismo. Como a maioria são magistrados nesta composição da comissão, eles sempre indicarão juízes de carreira, o que eu acho bom. Que bom! Claro que é bom, é gente que entende. Mas poderá alguém dizer, não, tem que botar alguém de fora. Então, essa é uma das emendas prováveis. De fora mesmo tem... Na OAB, por exemplo. Só o presidente da OAB. Não, sim, ele é um voto só. Sim, ele é um voto só. De fora, voto... os outros são presidentes dos tribunais. O próprio Cláudio Lamáquia, que num primeiro momento saudou, e eu tenho uma relação muito boa com o Cláudio Lamáquia, que é o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. No primeiro momento ele gostou. Pouco depois ele veio me dizer, a classe está achando que não terá chance de assumir o Supremo com esta composição. Mas eu não sei se haverá número suficiente de senadores para mudar o rumo. Então eu tenho muita esperança. Agora vamos ver o que vai acontecer. Bom, de qualquer forma esse projeto está lá, está pronto para ir à votação. Pronto para ir à votação no plenário. Tá. Tem um outro projeto que esse eu não tenho muita informação dele, que é a questão do semiaberto. Quais são as propostas? No meu tempo de conversas cruzadas, os comandantes da brigada sempre diziam o seguinte, porque a criminalidade em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, está incontrolável. Certo. Não é uma degradação, uma coisa terrível, assustadora. Hoje, nós estamos na mesma condição dos presos do presídio. Nós estamos presos também. Nós temos muitas limitações para andar na rua, para sair à noite, os perigos são imensos. E uma grande concorrência para a criminalidade são os condenados que estão em semiaberto, na progressão de regime. Porque é muito fácil hoje, Felipe, é muito fácil. Para o preso primário basta ter cumprido um sexto da pena, né? Um sexto.
ser condenado a 10 anos com sexta-feira, está no semiaberto, se tiver boa conduta. E os reincidentes já é um pouco mais, é 2/3 e assim por diante. Então, a minha proposta é de agravamento. Eu agravo a ter que cumprir 3/4, por exemplo, para quem é reincidente. Metade para quem é primário. E não só isso, também, antes de sair, seja submetido ao exame criminológico, que já houve há 12 anos atrás e depois acabaram com ele, porque era uma farsa. Quem dava o parecer sobre o preso era o administrador da cadeia. E é evidente que o administrador da cadeia, até por medo, ele dava favorável, porque se ele negasse, ele corria risco lá dentro. Então, a minha proposta é que psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais tragam aquele candidato à progressão de regime para exames psiquiátricos, psicológicos, assistente social, para ver se não é um psicopata, como está cheio aí nas ruas, que vão ser devolvidos para a sociedade e cometerem os crimes. Porque eu sempre me lembro muito do Coronel Mendes, que foi um dos melhores, embora tenha gente que divirja, foi um dos melhores comandantes que a Brigada do Rio Grande do Sul já teve. Linha dura. Era linha dura. E ele dizia muito constantemente no Conversas Cruzadas, 60% dos crimes que são cometidos em Porto Alegre é de gente em progressão de regime, é de gente do semiaberto. Então essa é uma proposta. Essa proposta está com a relatoria do Ronaldo Caiado. Eu já li a relatoria dele, ele é totalmente favorável, não opõe nenhuma restrição. Só que na última sessão, quando estava em votação, o representante do governo pediu vista e me disse depois que está produzindo um voto em separado contra o exame criminológico, porque isso vai importar em mais despesa para o governo, porque teria que contratar psiquiatra. Então, poderá ter um voto separado, mas não sei se vai ganhar ou não. Tá. Mas, essa é uma questão essencial. Eu tenho brigado muito na rádio com uma outra questão, que vai por aí também. Mas é o seguinte, o sujeito é condenado em primeira instância, agora o Supremo modificou, né, e em segunda instância fica preso, querem mudar isso de novo, mas enquanto o sujeito não é condenado, ele está no centro de Porto Alegre assaltando. Aí você mostrou isso muitas vezes enquanto jornalista, aquelas longas folhas corridas da gangue da Gorda e de tantas outras. O sujeito vai lá, comete pequenos assaltos, não há condenação. Isso também é alguma coisa que tem que ser feita para gravar. Isso, porque não pode. É um drive-thru. O sujeito entra para um lado, o brigadiano está lá fazendo a ocorrência, ainda o sujeito já está solto do outro lado. Porque o advogado dele já foi lá e ele já está liberado. Tem como mudar isso também? Tem que se mudar, Felipe. Não é tem como, tem que se mudar. A nossa legislação penal é muito frouxa. O problema é nós conseguirmos mudar, porque há muitas restrições. Há uma doutrina seguida por muita gente de que a cadeia não resolve o problema. O que resolve são soluções de ordem social. O que até certo ponto é verdade. A criminalidade no Japão é mínima. A criminalidade na Suécia, na Dinamarca, na Noruega, são mínimas. Acontece que nós estamos muito longe de atingirmos este estágio, não é, de educação, de profissionalização, de preparo das pessoas. Enquanto isso, nós precisamos proteger aqueles que são do bem, que são honestos, que são responsáveis. Então é preciso segregar desta sociedade correta os delinquentes, que são muitos. É uma proliferação impressionante, não é? Hoje o Brasil tem quase 600 mil presos. Porto Alegre tem 30 mil presos e nunca se prendeu tanto como nos últimos 2 ou 3 anos, a tal ponto que hoje não tem mais cadeia onde botá-los. E se chega ao absurdo de os presos nos últimos dias estarem recolhidos dentro da viatura da brigada. Não pode. Isso é impressionante, isso que está acontecendo. Então nós primeiro precisamos também de ter mais prisões, mais penitenciárias, aonde colocá-los e dar educação para aqueles que estão lá na cadeia, inclusive dando-lhes uma profissão para que eles possam sair de lá ressocializados. Mas nós estamos muito longe disso. Bom, e tem um outro projeto
teu, que esse eu olhei bem, a gente já conversou sobre ele, é a questão que é vergonhosa, porque é dinheiro público. Sigilo bancário é para proteger o cidadão com relação... No meu caso é o sigilo do BNDES. Não, mas sigilo bancário é para proteger o cidadão em relação ao dinheiro do cidadão. Né? Aí, por uma questão de sigilo bancário, o BNDES não divulga financiamentos com dinheiro público. É dinheiro nosso, é dinheiro dos nossos impostos, que o BNDES diz lá, vamos pegar e investir em tal empresa. Aí você vai ver, mas quanto é que foi investido realmente? Quanto é que foi repassado? Aonde é que está esse dinheiro? Não, sigilo bancário. Não dá. Felipe, o BNDES é a maior caixa preta do Brasil no momento. Só comparável à Petrobras. A Petrobras foi desvendada. Grande antro de corrupção. O maior antro de corrupção do Brasil. E o BNDES vem logo atrás. Depois da Petrobras, o BNDES. Principalmente durante o governo Lula, onde financiou obras em Cuba, Venezuela, Bolívia, Peru, Angola, Moçambique, principalmente nesse país. Obras vultosíssimas, países semiditatoriais, onde as licitações são fajutas. Então, ali se deram os grandes superfaturamentos. Tem que fazer uma estrada, tem que fazer uma usina, tem que fazer um aeroporto, iria gastar 800 milhões de dólares, vamos botar 1 bilhão e 200 milhões de dólares. E ali, por isso é que está preso o Marcelo Odebrecht. Marcelo Odebrecht. Por isso é que o Lula é suspeito de tudo e ninguém conseguiu descobrir até agora onde é que está o dinheiro que o Lula ganhou. Onde está? Um outro dia, uma pessoa muito bem informada me disse, examinem bem porque o dinheiro dele está em Cuba. Não sei, é o que eu ouvi dizer. Bom, mas então, não é possível que se mantenha um banco social criado para o desenvolvimento do Brasil. Está na sigla, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, isto é, deve prestar serviço à sociedade brasileira, onde, no entanto, nos últimos anos, gastou 49% em obras lá fora. Quando que estamos aqui precisando de tantas obras? E tudo isso foi sigiloso, não é? Veja lá o porto de Mariel, completamente proibido saber quanto custou, não é? E para o que foi aquela verba, em que ela foi gasta, essa verba. Então, o que eu estou propondo? Eu estou propondo o fim do sigilo no financiamento, nos financiamentos do BNDES, porque o BNDES é um banco público, 60% da verba do BNDES é verba pública, é nossa, do povão brasileiro, então não pode. Então, tenho a relatoria do Ataídes de Oliveira, senador do Mato Grosso, completamente favorável, já li o relatório dele está um primor. Falei com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, onde está o projeto, na semana passada, e o senador José Maranhão, que já foi governador da Paraíba 2 vezes, um cidadão muito íntegro, com quem eu tenho a honra de ter uma boa amizade, e disse, senador, eu preciso que o senhor coloque isso. Não tem problema. Numa das próximas sessões, eu lhe prometo, vamos colocar em votação esse projeto que põe fim ao sigilo do financiamento do BNDES. Se vai passar ou não, não sei, porque tem muita gente, senhor Felipe Vieira, que se beneficiou do BNDES, inclusive lá dentro. Sim. E eu não sei se vão deixar, porque isso pode representar um processo para vasculhar quem ganhou lá atrás. Sim. A gente tem 8 minutos, Lazer. Só para fechar. O projeto dos trotes, depois eu quero falar sobre esse momento político contigo, mas o projeto dos trotes, que projeto é esse? O projeto dos trotes é um projeto bem simples, um processo singelo, em que nós assinamos em 3, o Acir Gurgash de Rondônia, o Paulo Rocha do Pará e eu, e ele procura punir administrativamente aquelas pessoas que fazem essa brincadeira de mau gosto e causadora de muitos males, que são os trotes.
causando prejuízos aos órgãos da saúde, ao SAMU, às ambulâncias, aos Porque bombeiros. a polícia até descobre de vez em quando quem está fazendo, mas não tem punição, né? Sim, agora, aquele que é flagrado, porque o nome do telefone aparece ali, né? Sim. Como é que se chama? BINA. Na BINA, né? Aparece um número, esse aparelho seja bloqueado. Bloqueado. E aí, dependendo da circunstância, dependendo do caso mais ou menos grave, tem a advertência, ou tem uma multa de R$500, ou tem a suspensão por 30 dias, ou pode até a cassação definitiva daquele telefone. Olha, bom, então é simplesmente... Mas passou, por enquanto, apenas na minha comissão. Passou por unanimidade. Ciência e Tecnologia? Ciência e Tecnologia. Agora foi para a Comissão de Constituição e Justiça. Depois vai para plenário. Bom, é bom que ele é simples e execuível, porque hoje também você... A Brigada Militar, aquele órgão, porque esse telefone aqui está passando um trote, é muito rápido no sistema para você cortar aquele telefone e tirar ele do ar e a pessoa ser prejudicada. Aquele que sofre o prejuízo tem a obrigação de comunicar a Anatel, no caso, as telecomunicações, que vai proceder o corte. Mas tu sempre foi um crítico na questão ética, sempre puxou muito pela questão ética nos políticos. Hoje você vive em um Senado que está numa crise ética, né? Comandado por Renan Calheiros, que tem processos, é réu no Supremo Tribunal e é o homem que lidera a casa. Qual é a tua visão de dentro hoje desse processo todo? De uma situação muito constrangedora, Felipe, muito constrangedora. Nós não temos apenas o presidente Renan, que agora está correndo risco. No próximo dia 3, irá a julgamento por decisão da ministra Carmen Lúcia, excelente, promissora presidente do Supremo, austera, muito ética, programou para o dia 3 o julgamento de uma promoção de 2 partidos de esquerda que lembram que quem está naquela ordem sucessória para a presidência da República não pode permanecer no cargo, porque a qualquer momento pode assumir. Não pode ser réu. Não pode ser réu. Ser réu porque ele pode então, como o presidente Renan está com 8 ou 9 inquéritos dentro do Supremo, ele não poderia substituir no caso, se afastar por algum motivo. O Temer assume o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Mas se Rodrigo Maia tiver que se afastar, assume o presidente do Senado. Então, ele está na ordem sucessória. E aí a gente viu nos últimos dias ele esticando a corda em relação a Carmen Lúcia, todos esses conflitos. Entrou em conflitos perigosíssimos, né? Porque ele criou uma barreira com o Poder Judiciário. Então, não sei o que vai acontecer. Agora, você me pergunta, problema ético? Problema ético existe. Nós temos conhecidos mais 13 senadores implicados no Lava Jato. É muita gente, Lázaro. É muita. Mas ao contrário daquelas outras crises onde se afastou Collor, depois Jefferson, José Dirceu, e aí, principalmente José Dirceu e Jefferson, vou pegar uma mais recente, o mensalão. O Congresso entregou, a Câmara entregou a cabeça do José Dirceu e do Jefferson, esqueceram os outros deputados. Né? Agora o Eduardo Cunha foi entregue, ninguém mais fala nos outros deputados. Se entregarem a cabeça do Renan, não vão falar nos outros senadores? Você imagina que vai acontecer isso? Ou dessa vez vai todo mundo? Eu acho que vai todo mundo. Agora, nesses próximos dias, virá à tona a tão esperada colaboração premiada do Marcelo Odebrecht. O homem que mais sabe. Você veja que para um dos homens mais ricos do país, presidente da maior empreiteira do país, a Odebrecht, ficar 1 ano e 4 meses na cadeia, é porque tinha coisa muito importante para esconder. E agora ele está revelando. Você é advogado. Eu não sou. Mas eu estava no ar. E eu tenho certeza que se estivesse no ar no dia da prisão do Marcelo Odebrecht, teu comentário seria mais ou menos semelhante. Você conhece muito mais direito que eu, mas ninguém acreditava que ele ia passar uma noite na cadeia. 2 noites era algo praticamente impossível. 3 noites, esquece, com todos os advogados. Ele está há mais de 1 ano na cadeia. Mudou. Porque surgiu no Brasil
um dos homens mais corajosos da história do Brasil. Um homem que é a personalidade da década no país, chamado Sérgio Moro. Eu sei que tem opositores que não aceitam isso, ao contrário. Tem gente que odeia o Moro, não entendo isso. Demoniza o Sérgio Moro. Mas graças ao Sérgio Moro, que já está sendo seguido por outros inúmeros juízes. É verdade. Né, que estão se adaptando a novas condutas. O Sérgio Moro já condenou mais de 50, já aplicou pesadíssimas condenações. Gin Argelo, por exemplo, senador da República até há pouco, está preso, não é? Dirigentes das principais empreiteiras, Andrade Gutierrez, OAS, não é? E tantas outras, além da Odebrecht, banqueiros, empresários, só faltam os políticos. E essa é a expectativa de todo mundo. Mas dizem muito, gente que está muito bem enfronhada, que agora chegou a vez deles. Vamos torcer, Lazier. Só para fechar, então, voltando ao primeiro assunto, com tudo que tu tem de projeto lá, tu me garante mesmo, já me garantiu, mas tu não é candidato daqui a 2 anos. Eu não sei por que essa insistência, Felipe. Eu vou dizer por que essa insistência, Lazier. Por 2 motivos básicos. Primeiro, porque quando a Ana Amélia foi eleita, Pedro negou Cristo 3 vezes, né? A Ana Amélia me negou 4 e foi candidata. Segundo, porque o PDT não tem outro nome, porque Fortunato já disse que quer ir para o Senado. O PDT não tem outro nome. Eu não quero, você está no meio do mandato e é uma tradição. Não, eu não quero ser candidato, Felipe, eu não quero ser candidato. Eu acho que é uma atividade de extraordinário sacrifício e eu não teria ânimo para enfrentar uma dureza como está enfrentando o Sartori. O Sartori está com um índice de rejeição, de crítica, onde ele não tem o que fazer. Não consegue pagar os salários dos funcionários públicos, não vai pagar o 13º, não tem cadeia onde botar os presos, né? Não tem nada. Não tem capacidade de endividamento porque o Estado não pode fazer empréstimo, não tem mais depósitos judiciais porque estão esgotados. A receita do governo cada vez baixando mais. É uma situação quase desesperadora. Tá bem. Eu acredito em você. Sempre acreditei. Eu estou lhe dizendo que eu não quero e não tenho disposição nenhuma. Querido, deixa eu dizer o seguinte. Como ele revelou depois de muito tempo que ele era colorado, para te conhecer um pouco da história de quem fez o nosso time campeão do mundo... Não, o movimento Intergrande. São histórias do movimento Intergrande. Quem é o autor? São vários autores. O organizador é o professor Otávio Rojas. Tá grande colorado que foi diretor do Colégio Júlio de Castilhos. Exatamente. Nós lançamos na Feira do Livro no último domingo. E quero dizer o seguinte, eu vou pedir um favor. Entrega esse aqui para o Rogério Carboneira, que é outro grande colorado. Tá? Grande amigo meu. Esse não perde um jogo do Inter. Ele era da oposição ao movimento Intergrande, mas parece que ele se arrependeu. Mas esse é outro assunto, Lazier, esse é outro assunto. Mas, Lazier, muito obrigado pela presença aqui conosco. Né? Sucesso, e a gente vai torcer muito por esses que são importantes projetos apresentados por ti lá. Sucesso. Tá bom. Obrigado, Felipe. Cumprimentos pelo programa. E sucesso também para a rádio, para a TV, TVU, que eu tenho certeza vai marcar época aqui. Obrigado. Lazier Martins esteve conosco essa noite. A gente volta amanhã. Tchau.